Diante de rumores sobre potenciais ataques aéreos israelenses contra supostas instalações iranianas de desenvolvimento de armas nucleares se espalhando desenfreadamente, é importante entender que tipo de armas a Força Aérea Israelense, IAF, usaria e quais seriam os possíveis alvos, ação esta que depende da natureza dos alvos no Irã, de suas localizações e dos objetivos estratégicos da operação. Com base nas capacidades militares de Israel, ações passadas e os desafios impostos pela infraestrutura nuclear do Irã, vários tipos de armas poderiam ser consideradas. Os locais nucleares do Irã, notavelmente Natanz e Fordow, são conhecidos por incluir instalações subterrâneas fortificadas, necessariamente complicando qualquer ataque e estreitando o leque de opções efetivas. Sem os destruidores de bunkers pesados fornecidos pelos Estados Unidos, a saber, a bomba GBU-57 de 30 mil libras, a eficácia dos ataques aéreos israelenses permanecerá em questão. Ainda assim, a IAF tem alguns sistemas que podem causar uma quantidade profunda de danos. Claro, o seu avião de guerra mais avançado é o F-35I Adir, construído pela Lockheed Martin, que já foi usado com efeito decisivo em outubro de 2024, quando a IAF destruiu vários sistemas de defesa aérea S-300 construídos pela Rússia ao redor de Teherã. Desde então, Israel alegou que eles possuem domínio de escalada após a destruição desses sistemas S-300. O Irã tem mais do que apenas o S-300 cercando suas principais instalações militares e já faz meses desde o ataque, o que significa que os iranianos provavelmente já repuseram esses estoques. A IAF possui aviões de transporte C-130 que poderiam ser usados para implantar a arma de destruição em massa não nuclear GBU-43B, Massive Ordnance Air Blast ou Mother of All Bombs, que a administração Trump entregou a Israel no início deste ano. Claro, os C-130 precisariam de proteção significativa dos F-15 e F-35 israelenses, pois seriam alvos fáceis para as defesas aéreas iranianas. Curiosamente, embora os americanos tenham apelidado a bomba GBU-43B de mãe de todas as bombas, ela não é a maior bomba não nuclear do arsenal americano. Essa honra vai para o Massive Ordnance Penetrator, conhecida como GBU-57, que pesa cerca de 30 mil libras, aproximadamente 14 mil quilos. Ela também tem um apelido apropriado, o pai de todas as bombas. O GBU-57 seria a arma não nuclear definitiva para Israel implantar contra uma instalação reforçada como local de enriquecimento de urânio de Fordow, no Irã. No entanto, os israelenses não têm acesso a essa arma, pelo menos não oficialmente. Um sistema mais provável que a IAF implantaria em qualquer ataque aéreo contra locais nucleares iranianos seria a GBU-28, de 5 mil libras, uma bomba bunker buster guiada a laser capaz de penetrar vários metros de concreto. Evidente, especialistas notaram que essa arma pode não ser suficiente contra os locais profundamente enterrados no Irã, particularmente Fordow, que é construído na encosta de uma montanha, em preparação para tal eventualidade. Em termos de mísseis ar-superfície, o ROCS, um míssil de precisão desenvolvido por Israel com alcance estendido, poderia potencialmente ser implantado contra locais de armas nucleares iranianas.
Da mesma forma, o Golden Horizon, outro míssil lançado do ar, poderia ser usado por sua precisão e capacidade de atingir locais fortificados. Ele tem um alcance de cerca de 1.240 milhas. Esses sistemas permitem que Israel ataque à distância, reduzindo a exposição às defesas aéreas do Irã. Entretanto, a capacidade de penetração de Israel, a questão principal em qualquer ataque contra instalações subterrâneas reforçadas, continua, na melhor das hipóteses, duvidosa. O arsenal de mísseis balísticos de Israel, incluindo os alardeados mísseis Jericó, pode ser considerado pelas Forças Armadas israelenses. O Jericó 3, por exemplo, tem o alcance estimado de cerca de 4.000 milhas e tem a capacidade de transportar cargas pesadas. Assim, o Jericó 3 seria capaz de lançar ogivas convencionais ou nucleares. Na falta de uma bomba de 30.000 libras, que certamente penetraria o reduto da montanha em Fordow, se suas bombas menores e não nucleares, ou mesmo a GBU-43B, não destruírem a instalação de Fordow, os israelenses podem optar por atingir o local com armas nucleares de baixo rendimento. Tudo isso se aplica, é claro, se os americanos que atualmente estão concentrando aviões de guerra em Diego Garcia não o fizerem por Israel. Há, compreensivamente, alguma preocupação entre as autoridades israelenses sobre o quão comprometidos os americanos estão com tal curso. No entanto, este seria o primeiro uso de armas nucleares em uma guerra desde 1945, quebrando um precedente de décadas e enviando um sinal a outras potências mundiais de que o uso de armas nucleares táticas não está mais fora de questão. Historicamente, Israel tem favorecido ataques de precisão em vez de força esmagadora, como visto em seu ataque de 1981 ao reator Osirak do Iraque, Operação Ópera, e novamente no ataque aéreo israelense de 2007 ao reator da Síria, Operação Orchard, ambos usando poderosas bombas convencionais de F-16 israelenses. Mais recentemente, os ataques da IAF de outubro de 2024, mencionados acima, contra o complexo de Parkin do Irã, que destruíram a instalação Telegram 2, supostamente envolveram munições lançadas do ar. Diante das opções, as instalações nucleares do Irã apresentam desafios únicos. A usina de enriquecimento de combustível de Natanz é parcialmente subterrânea. A localização montanhosa de Fordow exige poder de penetração excepcional. Israel pode combinar ataques aéreos com mísseis de cruzeiro ou drones, como visto em operações secretas anteriores, para maximizar os danos e minimizar os riscos. Sem os destruidores de bunkers pesados fornecidos pelos Estados Unidos, notavelmente a bomba GBU-57 de 30.000 libras, a eficácia dos ataques aéreos israelenses permanecerá em questão. Ainda assim, a IAF tem alguns sistemas que podem causar uma quantidade profunda de danos. E a razão para o aumento da presença dos Estados Unidos no sul de Diego Garcia pode muito bem ser uma opção de novo ataque, caso seja determinado que os supostos ataques aéreos israelenses que estão programados para começar não consigam penetrar nas instalações nucleares subterrâneas iranianas.
Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!